Bom dia. Começando essa semana, começando essa segunda-feira, meditando a palavra de Deus. Vou começar lendo, meditando na carta aqui no livro de Tiago. Tiago é aquele irmão carnal de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago era o filho de Maria, filho de José. Tiago veio se converter após Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus amados irmãos, considerai um motivo de júbilo o fato de passagens por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados, completos, sem que vos falte virtude alguma. Inicialmente ele inicia, cumprimentando a todos, se identificando quem ele é, principalmente que é um servo do Senhor, e dizendo que era até para os irmãos, em primeiro enviando a carta às 12 tribos, ou seja, a população de Israel, do povo de Deus, e dizendo que era por se alegrar, de ter júbilo, ter alegria, apesar das provações, apesar das dificuldades enfrentadas. E perseverar em fé, em buscando o Senhor. Porque a perseverança é que aumenta a nossa fé. A perseverança é um sinal firme de que estamos olhando para o Senhor, que não estamos nos desviando. E quanto mais nós nos aproximamos dele, nós nos aperfeiçoamos mais e mais. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Se nós sentimos que nós precisamos ser sábios, adquirir mais sabedoria, vamos orar a Deus pedindo. Eu, na verdade, quase todas as minhas orações, eu oro clamando ao Senhor para me dar sabedoria. A sabedoria que vem do alto, porque através da sabedoria do Senhor é que nós nos afastamos do pecado, do erro. Conseguimos enxergar qualquer trevas e nos afastarmos dela. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Vamos orar, clamar ao Senhor pedindo sabedoria e entendimento, mas na certeza de que vamos receber. Se nós orarmos pedindo, mas não tendo certeza, será que o Senhor vai me atender? Será que Ele pode atender? Será que está de acordo com a vontade dEle? Nós não vamos receber nada. Nós não vamos alcançar, nós temos que ir diante dele, porque nós já estamos fundamentados na palavra. E diante disso nós vamos com certeza, eu vou pedir, o Senhor vai me atender e eu vou adquirir mais sabedoria. Só assim realmente nós receberemos, sabendo que vamos. Então nós nos dirigimos ao Senhor na certeza que vamos receber. Oramos e a recebemos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, é inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós estamos com dúvidas, com medo, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que é a vontade de Deus? Será que não é a vontade de Deus? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Pode orar, mas não vai receber nada. Não consegue nada, porque para nós orar, mas nossa oração tem que estar fundamentada na fé. Por isso que eu sempre digo, vamos meditar na palavra de Deus.
Vamos conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos orar de acordo com a palavra. Nós possamos pedir, solicitar, apresentar as nossas petições ao Senhor de acordo com a palavra dele. Porque quando nós assim procedemos, nós temos certeza que vamos receber, porque nós cremos em sua palavra. Nós sabemos, de acordo com a palavra dele, que nós podemos orar a ele, na verdade devemos orar a ele pedindo sabedoria. Ele nos dará. É a palavra dele. Então nós vamos com certeza. Se estamos em dúvida, nada conseguiremos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Eu tenho que me lamentar, sinceramente, uma das coisas que me aborrece, uma das coisas que me incomoda é quando eu encontro pessoas que têm a prática, são viciados em lamentar, reclamar, resmungar. Eu conheço pessoas, todas as vezes que você pergunta alguma coisa, ela fala que está enferma, que dói ali, dói acolá, que está faltando isso na casa dela, que está faltando isso na vida dela, que ela ganha pouco, que ela não tem nada. Este tipo de pessoa eu procuro me afastar. Porque não importa a nossa condição física ou financeira, nós não temos que estar reclamando para quem quer que seja. E sim, nós falamos com o Senhor. Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, independente da nossa condição. Andarmos em honestidade e sermos cristãos verdadeiros, ser legítimos filhos e filhas de Deus. Nisso que nós gloriamos no Senhor. É isso que temos que agir. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Nós já temos visto o que Jesus falou, expressou a respeito das riquezas, principalmente as riquezas mal adquiridas. Mas assim como o pobre um dia vai partir, vai ser enterrado em algum cemitério, o rico também vai. Não existe nenhuma diferença. Mas às vezes é possível que um pobre alcance a salvação e um rico não. Porque o rico ele é influenciado pela sua riqueza. Ele idolatra a sua riqueza. O que ele tem. Ou seja, o principal motivo da vida dele passa a ser os bens patrimoniais, as riquezas. Tudo aquilo que a riqueza traz para ele, o conforto, o luxo. Isso afasta do Senhor. Consequentemente, acaba se perdendo. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanece. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Geralmente a pessoa rica, os milionários, eles não têm tempo para ir a uma igreja, eles não têm tempo para estar orando, buscando o Senhor. O rico, ele não tem tempo para pegar a Bíblia, para estar meditando na palavra de Deus, ou reunir a família e estar orando. Ele não tem tempo. Isso afasta do Senhor. Afastado do Senhor, ele estará afastado por toda a eternidade. Jesus inúmeras vezes disse, mostrou a incompatibilidade da riqueza e o reino de Deus. Ele chegou ao ponto, para deixar a maneira bem clara de fazer a comparação, dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu já expliquei sobre essa questão do camelo, não camelo animal, mas aquela espécie de cinto, tipo um lençol, uma toalha, aquele cinto grosso, que naquela época nas vestes as pessoas usavam na cinta, como se fosse um cinto, uma cinta, alguma coisa assim. Jesus mostrando a incompatibilidade daquilo ali, passar no fundo de uma agulha. Porque é mais fácil acontecer isso, conseguimos fazer isso, do que um rico entrar no reino do céu. Paulo também fala isso lá em Timóteo, nós já lemos sobre isso. E Jesus nos convoca a nós reunirmos riqueza, patrimônio no céu.
onde não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem nada. Então é exatamente por essa questão, não, mas eu trabalho honestamente, a minha riqueza, eu não roubo ninguém, por isso eu sou milionário. Mas essa riqueza afasta do Senhor. Essa riqueza impede você de se aproximar de Deus. Essa riqueza impede você de agir em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Por tal motivo, está afastado do Senhor. Se todavia tratais não. É feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Todos nós passamos por lutas, por provações, perseguições, é no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Mas isso não quer dizer que por nós estarmos passando essas provações, nós estamos em erro, estamos em pecado diante do Senhor, não. Mas isso acontece porque nós ainda estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. Mas quando nós estamos também sendo provados, nós estamos passando pela escola do Senhor. Nós estamos sendo testados para sermos aprovados. Depois de aprovado, com certeza, nós viveremos no reino de Deus. E receberemos então a coroa, né? Que é como a palavra fala, coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E nós sabemos que quem ama a Deus é aqueles que vivem e praticam a tua palavra. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Ah não, Deus está me tentando. Mentira, Deus não. Por que Deus iria nos tentar? Deus é muito grande, Deus é algo fantástico, maravilhoso. Ele não vai tentar qualquer um de nós. Mas nós somos tentados por nós mesmos, nossos desejos, nossas vontades, nossa carne. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Ele é Deus. Agora nós podemos, nós somos carnais. Estamos no mundo, por isso nós somos tentados. Agora cabe a nós resistir ou não. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por isso iludido e arrastado. Em seguida, este desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. As tentações existem. Nós temos que aprender a resistir. Não é Deus tentando, não. Nós somos tentados pela nossa vontade, nossos desejos. Essa tentação, quando nós não resistimos, nós acabamos cometendo pecado. Permitimos. Somos tentados, ou nós homens somos tentados por mulheres. Mulheres são tentadas por homens. Somos tentados a mentir, a enganar, a furtar, a odiar, a magoar. Se nós permitirmos, de vez de resistirmos, nos afastar disso, concordar com esse tipo de ações, nós vamos cometer, então vai gerar o pecado. Aí estaremos pecando. Em consequência, em virtude do pecado, a morte. Porque nenhum pecador terá vida no Senhor. Nenhum. Infelizmente. Em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Temos que estar em alerta, observar a palavra de Deus. Não existe essa história, não. Deus é bonzinho, Deus concorda, Deus perdoa, Deus sabe a nossa fraqueza. Ele sabe, mas quer que nós resistamos, que nós sejamos fortes. É isso que Ele quer. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Tudo que é bom, é perfeito, é maravilhoso, é agradável, dons perfeitos vem de Deus. E Ele não muda. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Não adianta, não. Deus prometeu, pode ser que não.
Está na palavra dele, ela acontece. Basta nós agirmos em conformidade. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos em toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tendo estes princípios em mente, toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Na verdade, nós aprendemos constantemente ouvindo. É muito mais fácil ouvir do que falar. Quando nós estamos falando, nós estamos expressando. Quando nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo, tomando conhecimento, adquirindo conhecimento, de uma maneira ou de outra. O sábio, ele ouve muito mais do que fala. Assim, meus queridos irmãos, tendo esse princípio em mente, toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para irar. Possivelmente conseguir reter para não estar irando. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência do mal, e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Nós temos que estar recebendo a palavra de Deus, colocarmos em prática, ouvir, aprender e colocar em prática. Porque ela, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, é que nos dá salvação, que nos conduz à vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Infelizmente, hoje nós vivemos numa geração religiosa que ouve a palavra. Então, muitos assistem na televisão, vão nas igrejas, mas simplesmente ouve e não pratica. Sabe o que é pecado, mas vive no pecado. Ouve constantemente, mas não coloca em prática. Então nada resolve, é melhor estar perdendo tempo ouvindo. É só religião, não, porque eu pratico o ritual de eu vou ir à igreja. Eu pratico isso ou aquilo, mas não coloca em prática. Isso essas ações ritualísticas não resolve nada, não. Sede praticando da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Aquele que ele está fazendo uma comparação, que quem ouve a palavra de Deus não pratica, é igual nós vamos diante do espelho, nos olhamos, ali estamos vendo nossa fisionomia, mas assim que nós saímos diante do espelho, nós não lembramos mais exatamente como é a nossa fisionomia. Nós só recordamos novamente quando nós estamos novamente diante do espelho. Nós temos que ser diferentes, aprender a palavra de Deus, ouvir, ler o que nós lemos aqui na Bíblia, colocar em prática. Aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, colocar em prática. Praticar a palavra de Deus, não basta conhecer. O diabo só é diabo porque ele não pratica. Ele conhece a palavra de Deus muito mais do que qualquer um de nós. Mas ele é desobediente. Por esse tal motivo ele é o diabo. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Aquele que é praticante da palavra de Deus será muito feliz em tudo que empreender. Será feliz em todas as áreas da vida. Mas o praticante, não ouvinte somente. Vamos praticar, nós vamos receber. É promessa do Senhor. E a palavra dele nós sabemos que tudo. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. Se nós
nos julgamos cristãos, mas nós não prestamos atenção no que falamos. Gostamos de falar da vida dos outros. Infelizmente, hoje tem umas irmãzinhas que agora adoram na igreja, estar falando da vida dos outros, fazendo fofoca, mesmo ali na porta da igreja. Temos que tomar cuidado com o que nós estamos falando. Além de falar da vida dos outros, nós estamos xingando, ofendendo, ameaçando. Vamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, não prestar conta de todas elas do Senhor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper por filosofias mundanas. Ser cristão não é só porque você vai à igreja de domingo ou 2, 3 vezes na semana. Ser cristão, além de você ouvir a palavra, aprender a palavra, colocar em prática, nós temos a obrigação, como cristão, de socorrer a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que vêm até nós. Nós temos a obrigação de estarmos prontos, disponíveis para todos que necessitam. Quando a Bíblia fala hoje de órfão e viúva, não está falando exatamente aquelas pessoas, não, aquela mulher viúva, ou aquela criança ali que perdeu o pai e a mãe. Não, mas todos aqueles que são órfãos do Senhor, que não conhecem o Senhor, que não conhecem a verdade, nós temos a obrigação de ajudá-los, tanto apresentando o Senhor, levando a palavra, apresentando a verdade, como ajudá-los também, o que ele precisar, tanto financeiramente, mas o que for necessário. Nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Nós temos a obrigação de cuidarmos um do outro. Porque chegar para alguém, para falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que a pessoa tem que se converter, mas a pessoa passando por luta, por dificuldade, e nós não fizermos nada para ajudar, nós não estamos apresentando tudo. Nós estamos sendo hipócritas. E principalmente eu não deixar para corromper por filosofias mundanas. Tem muita filosofia, não, que Deus não quer assim, Deus quer assim, é um Deus bonzinho, Deus permite. Não, nós temos que simplesmente nos firmar no Evangelho. A verdade, a resposta está no Evangelho de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 2. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre vestindo roupas velhas e sujas, e tratar-de com atenção especial o homem bem trajado, e honrar-de dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta-te, pois. Mas disseres ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão próximo ao estrado, onde ponho os meus pés? Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornastes como juiz que usa critérios perversos? Não podemos fazer acepção, como a Bíblia nos ensina, nós dizemos que agora, distinção entre pessoas. Porque fulano, ele na igreja, ele tem um dízimo maior, ele oferta mais, ele se veste melhor, ele fala melhor. Somos todos iguais, vamos todos para o mesmo lugar. Nós, se fizermos distinção, dermos preferência a pessoas por um motivo ou outro qualquer, nós estamos pecando. E nós podemos perder a nossa salvação por esse motivo. Todos, absolutamente todos, são iguais diante do Senhor. Da mesma maneira, todos têm que ser iguais diante de nós. Não existe diferença. Todos nós vamos para o mesmo lugar, pelo menos essa carne aqui. Agora, espiritualmente, vai depender exatamente do nosso proceder, da maneira como nós vivemos, da maneira como nós
estamos respeitando ou desrespeitando o Evangelho de Jesus Cristo. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para seres ricos em fé, herdeiro do reino, que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendo desprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Tiago está falando da seguinte forma: nós gostamos de desprezar o pobre, mas as nossas lutas, nossas batalhas são com quem tem dinheiro. É quem tem poder que traz, aumenta as nossas lutas, os nossos sofrimentos. Não é o pobre, não. Nós gostamos de fazer diferença. E realmente eu tenho falado, tem me incomodado muito quando estou em trânsito nas capitais, quando vem alguém pedindo alguma coisa, uma esmola, um donativo. Tem muitas mulheres com crianças, às vezes com receitas na mão, cadeirante e outros, e eu vejo as pessoas fechando os vidros do carro. Ou então os hipócritas, que fazem questão de pegar uma moedinha de 5 centavos, 10 centavos, deixa ali exatamente para isso. Não é amar o semelhante. Mas essas mesmas pessoas, elas têm prazer de estar pagando jantares, bebidas caras, para as pessoas iguais, eles melhores financeiramente, né? Para agradar quem não precisa. Procura agradar os que não precisam, os que já tem o bastante. Agora, quem necessita, nós não gostamos de ajudar. Nós vamos prestar conta dessas nossas atitudes. Nós vamos prestar conta. Que é o nosso dever ajudar, a socorrer a todos que necessitam. Porque eles são nossos irmãos em Cristo, não existe diferença. Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada nas Escrituras, que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se você observar a lei de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vai agir de maneira correta. Mas caso contrário, ficar dando preferência. Eu conheço pessoas que são bajuladoras. Quando vê alguém rico, alguém que tem condição, fica bajulando e rejeitando o pobre, rejeitando a quem realmente precisa. Nós temos que socorrer a quem precisa. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecados e sereis condenados pela lei como transgressores. Se nós somos parciais, vamos ser condenados. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém comete um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Ah, não, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu prego, mas eu não atendo, eu não socorro o necessitado. Eu vou para o inferno por esse motivo. Que a mesma palavra falou, não mata, é o mesmo que diz não rouba. Se um mata, mas rouba, vai para o inferno. Ah, eu não adultero, eu não traio a minha esposa, eu não traio meu marido, mas eu sou um mentiroso, eu vou para o inferno. Então, cumprir o evangelho, praticar o evangelho é obedecer, não é só escolhermos o que nós queremos atender, o que nós queremos praticar, não, mas atender em tudo, porque este é o evangelho de Jesus Cristo. Eu sempre digo, o evangelho não é o self-service, que nós escolhemos o que nós queremos ou não queremos comer,
Mas ao contrário, é um prato feito. Quando vem, nós temos que comer todo. E é gostoso. Então, vamos viver. Vamos saber exatamente no nosso dia a dia tudo o que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus. Nós lemos o capítulo de Tiago hoje, iniciamos, fomos até o capítulo 2, até o versículo 13. Amanhã, infelizmente, amanhã não vou poder fazer, mas nós estaremos fazendo na quarta-feira, a partir do versículo 14. Vamos meditar na palavra de Deus, porque todas as respostas estão aqui. Mas além de lermos, meditar, vamos aplicar, vamos viver, vamos praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Tenha um bom dia, uma boa semana. Que Deus abençoe. E até quarta-feira, querendo Deus.